aquele que persevera no meio da ordem de nós ser evangelista. Nem tinha em mim, carnalmente, esperança do irmão aceitar naquele momento, pois era um rapaz que já vinha no crime, já tinha sido preso. Estava um dia de culto ali. Hoje eu entrego minha vida a Cristo e quero viver com Deus e aceito a Jesus. Irmão, ali, chegou também aquele papo, meu Deus. Gabriel, rapaz, quem diria, as pessoas vão olhar e ver se vai durar. Começou lá dentro. Eu sabia quem era ele, mas eu acreditei, porque a palavra de Deus foi semeada. E ele se converteu e disse: irmão, agora eu quero sua ajuda. Eu digo: com certeza. Aí eu me deparei com o Paulo, pai da fé, dele e Edson, 2 irmãos. Até dei nomes a ele. Um era Pedro, que é ele é bastante bravo. Esse irmão Gabriel. Resumindo, irmão, fui lá. Ele não sabe ler, tem dificuldade. Mas eu exortei. Ele disse: olha, qualquer coisa pode vir. Eu estou pronto aqui para falar isso para você, ele explicar. Tenha paciência, vai haver muitas batalhas. Eu ajudei a ele nessa questão que Deus me deu essa oportunidade. E de que ele leu o livro de Provérbios. E ele se aprofundou e vinha. Continue. Quando eu olhei, o homem já estava igual a Elias, com 2 meses. Já lendo com dificuldade, mas ele lia e entendia. Isso é bom, porque tem pessoas que leem bem, mas não entendem. Ele não, ele lia, irmão. E trazia essa lição, e eu ficava irmão. Até eu estava me edificando já com o novo irmão. Ele chegava, olha, essa palavra, bom dia. Irmão, acordava bem cedinho e já estava lá. Mas vamos acompanhar isso, ter paciência comigo. Leiturei, irmão, está na hora, não? Irmão, era nós 3 sentadinhos. Resumindo, irmão, durante esse trabalho que Deus me confiou, pelo tempo, porque é o trabalho de Deus, irmão, porque a notícia que eu soube, o advogado disse, não era para me passar esse tempo todo, não. Pela terra, pela justiça da terra. Não tinha essas coisas, era para mim já estar em liberdade. No dia da audiência que eu fui, que foi com 6 meses, e ninguém entendia que é o juiz, mas eu, espiritualmente, irmão, orando, Deus quis esse momento, como o pastor disse. Ele quis esse tempo, ele providenciou para aquelas 2 pessoas se converterem ali, mediante esse trabalho todinho. Eu saí com 2 irmãos, irmão, deixei ele lá firme, assumi o ministério agora, estamos esperando ela aqui fora. Eu e o pastor Marco fizemos um contato, né, com a esposa de um deles, estamos evangelizando, e eu paro para pensar, irmãos, são uma vez, e nós, irmãos, nos preparamos lá dentro, justamente, para continuar aqui fora. Selamos em Cristo a união, que nem família de sangue é assim, nós 3. E eu com ele junto lá da lá. Confiei, irmãos, em Deus naqueles momentos. E eu digo a vocês, meus irmãos, que trazendo para nós, eu paro para pensar. E às vezes, irmão, lá na Bíblia fala a Deus que o nosso professor é o Espírito Santo. Eu, graças a Deus, irmão, durante 4 anos, tive ali um pouco que o pastor Magno, junto com a igreja, passou para mim um pouco, mas eu agradeço a Deus, porque um pouco com Deus é muito. A confiança de Deus nos dá sabedoria. Porque todas as perguntas que vinham a mim, eu tinha resposta, para qualquer um. Por que Deus permite isso? Por que isso aqui eu? Por que isso aqui eu? Quando eu parava de Deus, como é que eu respondi tudo isso? As pessoas se calavam. Eu não estudei. E muitas pessoas estudaram, né, a Bíblia, mas realmente não pronuncia da forma que é para ser pronunciado. Então, me compare, irmão, e vejo. A verdadeira sabedoria Deus revela para aqueles que o temem. E aí eu vi, Deus sonda o nosso coração. É importante, irmão, que nós devemos nos lembrar disso. Não importar, mas Deus, ele sonda mente e coração. Ele sabe aqui, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo. Isso para mim, irmão, me dá força onde eu for. Porque muitas das vezes, irmão, tem pessoas que ficam em suas mentes. É isso, é aquilo. Porque lá no início disseram, irmão, João vai embora para o Rio. Esse João está aí com fácil, está com isso aquilo. Familiar meu mesmo diz. Enquanto isso, sabe o que eu faço, irmão? O pastor disse, eu só oro. Deus mostrando as bênçãos que não param. Porque o tempo que eu passei lá dentro, irmão, eu saí aqui fora, Deus está aí, meu Senhor. A confiança, o desemprego, pode alugar. É isso que eu estava desesperado. Minha esposa chegava lá chorando, muitas vezes chorando. O que é, mano? Diga para quem já estava sofrendo. Às vezes tinha apunhado já.
Café da manhã ter levado uma surra, cheio de spray, e olhar minha esposa, ela desabafando, eu medita em tal carta, confia em Deus. Aí nessa hora que Deus quer ver a sua fé. Aí ela vai contar. Não, mas eu não vejo, ninguém ajuda, as coisas lá em casa. Confia em Deus. Deus sabe. Se contente com o que Deus está lhe dando, porque Deus também faz isso, como fala lá em Provérbios. E vai dar tudo certo, irmão. Tenha calma, isso vai passar. E voltar, irmão. Irmão, eu imagino se eu estivesse sem Deus. Minha família sofrendo lá dentro. Pessoas querem se matar, pessoas isso aqui, tiro, irmão. Tiro que não é brincadeira. Ameaça para sair, para entrar, opressão. Teve cara lá, irmão, que saiu doido. Tomando medicamento, psicológico abalado. Eu saí um pouco, mas como o pastor disse, no controle de Deus. Deus não deixou eu sair do meu controle. Porque a minha esperança e a minha fé estava em Deus. Amém. Irmão, graças a Deus, eu louvo a Deus por esse momento. Eu sabia, irmão, que seria chegar esse dia. Apresentei vocês lá a todos. Pastor Inaldo, irmã Guilherme, falei, sua família, dando testemunho aqui, a irmã. Eu falei de todos aqui, irmão, lá. Apresentei vocês a eles. Olha lá, sim, os irmãos. Vocês precisam conhecer. E nós devemos, irmão, ter essa comunhão em Deus, para que eles vejam, meus irmãos. Porque, irmão, uma vez eu estava vendo que tinha umas pessoas, uma ilustração para nós no dia a dia. Pessoas dizendo crente, irmão, como o pastor falou, mas na prática, longe. Longe, meus irmãos. Porque nós estamos aqui, não é brincando de ser crente, não, irmão. Estamos aqui realmente para seguir a Cristo. Claro que a amizade não existe, porque o amor fraternal e tem que ser exercitado. Mas, irmão, uma vez, uma ilustração, chegou um homem chorando. Assim eu fiquei sabendo, só para nós refletir. Perdido, tinha se perdido em sua casa, estava ali alcoolizado, chorando, perdido, desemprego bateu, desesperado, não tinha ninguém. E o irmão disse: irmão, vem cá, um servo de Deus, dizendo ele: leve esse homem para casa, ele mora ali, em tal lugar. E ele olhou e disse: meu carro não tem gasolina, e o carro com gasolina. E aquele homem chorando, irmão. Então vinha passando outro crente, naquele momento, olha como é que Deus faz, irmão. Vinha passando outro casal de crente. Foram comprar ali um alimento. Chegou lá, por que parece, a mulher compartilhou. Esse jovem assim, ele disse: é o que, meu senhor? Eu quero ir para casa, estou perdido. Se chama Uber, não leva, está fedorento, está assim. Uma arruma de casa, uma arruma de crente. Aquele jovem, aquele casal pegou e... Vem aqui, senhor, você levanta. Vamos na minha casa tomar um banho. Levou aquele homem que nunca viu, irmão. Deu um banho no homem. Pegou a roupa no seu guarda-roupa, vestiu, passou um perfume. Agora eu vou chamar o Diga sem Deus. Aquele homem olhou e disse: sabe o que, irmão? Você é um servo de Deus mesmo. E Deus honra. E ele glorificou a Deus. E disse que estava passando, desabafou. Olha, por mim, estou desempregado, é isso, por isso que eu estou assim. Aquele casal de crente disse: não temas que eu passei por isso. Confie em Deus. Cadê a confiança? Como o pastor disse: cadê? É nesse momento. Muitas das vezes, irmão, Deus nos dá uma aprovação para ver se nós confiamos. É um desemprego. Provou o quê? José, nós sabemos lá em Gênesis, mas era um propósito. Ainda com Abraão. Trouxe o povo. E José foi ali parar 2 anos, mas no propósito de Deus. Foi exaltado. Então a Bíblia, irmão, nos ensina. E aquele homem foi para casa, no outro dia aquele jovem recebeu. Era a casa dele lá e ele estava em casa. E os outros crentes, que se diziam sendo crente, que está aqui na terra seguindo a Deus, ficaram como, irmão? Imagina. Os irmãos tragam isso para a nossa vida, irmão. Graças a Deus eu sei que aqui todos servem o Senhor. Mas isso aqui é para nos estimular, irmão, a viver o Evangelho de uma forma mais séria do que já nós levamos, como o pastor trouxe para nós, irmão. E mediante muitas situações que nós podemos passar, sérias, que se nós, irmão, cada dia não buscar a força de Deus, nós vai cair. Nós vai ficar frustrados, como o pastor disse. E o amor de Deus não vai ser exercitado. E tem muitas pessoas, meus irmãos, para se converter aqui. Tanto aqui em Serrinha, como em todo local. E elas que estão no mundo, hoje, por estar cega, olhem em nós um caráter de um servo de Deus. A gente não pode fazer exceção para esse mundo, né? Mas tem pessoas que fazem.
É isso que eu aprendi e trago para os irmãos. Porque lá dentro Deus me fez mostrar, irmão. Tantas coisas eu não peguei nenhum evangelho. Inclusive, para encerrar, eu compartilho com vocês qual foi as mensagens que nós guardamos no nosso dia a dia. E todo dia de manhã nós lia essa mensagem e não poderia deixar de ler, porque essa mensagem nos exortava e nos ensinava. Salmo 1 primeiro, por favor. Salmo 1. Naquele momento, Salmo 1, nós meditávamos nele. Ele diz o seguinte: o justo e os ímpios. Passaria ali. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Já no finalzinho, irmão, para abreviar, diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmão, nós estávamos num local que não era de Deus não, mano. Aparentemente, onde impera maldade e ordens. Então esse salmo, nós temos que estar lendo. Esse é o alimento espiritual para nós lá dentro. Eu digo: meus irmãos, ali está uma conversa ali, ó. Não vão, não se misturam. Ali não nos pertence, opa, nós saía, porque, ó, bem-aventurado o homem que não escuta conselhos em vãos. E a gente mantinha assim, irmão, e afirmamos naquela dificuldade. O outro, melhor ainda. A Bíblia nos exorta lá em Mateus a missão que Jesus nos dá. Deixei eles também com essa reflexão. Mateus. Vamos encerrar aqui. Mateus. O último capítulo. Que é o 28, né? Ó. E os versículos que nós guardamos lá também. Era o versículo do 18 ao 20, que diz: a grande comissão. Jesus aproximou-se para ele dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Amém. Esses dois versículos nós guardamos. O primeiro, a arma para nós não se misturar e não cair. E mostrar que realmente somos convictos. O segundo, nós temos ensinamento. Nós somos discípulos de Cristo. É uma ordem. E ensinar a toda criatura que sejam batizados para a remissão dos seus pecados, como diz aqui. E ensina a guardar. Então nós estamos lá e nós temos que ter esse padrão, irmão, para justamente pessoas que não conhecem o Evangelho virem até nós e nós passar para eles. Como foi passado. Esses dois versículos, irmão, dessa pandemia sem visita, dá uma situação séria lá dentro quando eu saí, e me fortaleceu, firme no Evangelho, e saí essa pessoa, graças a Deus eu dou, ter entrado no Evangelho e ter saído, que não foi fácil. Certo dia, irmão, a doença lá operou bastante, e a tuberculose. Então imagine, irmão, você ali, sabemos que não pode, né? Mas lá não tem isso não, e aí? E eu olhava, meu irmão, que é isso que eu estava comendo? Eu digo: é propósito de Deus, se Deus permitir eu vou pegar corona, tuberculose, AIDS, doença que a gente nem sabe lá, irmão, horrível, horrível. Mas eu tinha o que, irmão? Confiança. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu guardei essa palavra. E assim, certo dia, tiraram 3 da minha sala de tuberculose, vieram me chamar, liguei, agora é eu. E eu estava bem magro, sentindo pontada no pulmão, liguei, é eu agora. Agora eu vou para a enfermagem, meus irmãos. Não, tomara que não, meu irmão. Você aqui é uma bênção. Digo: não, mas eu acho que eu vou. Aí quando me chamaram, Deus com minha vitória. Vim até aqui, fiz os procedimentos, fui ao local, cabeça baixa, né, aquela dentro, fiz os procedimentos.
Pegaram uma foto. Mas seu nome? Não, John mesmo. Vem cá, Zé. É ele mesmo? A Letícia. Não. Pegamos o John mesmo errado. Meu Deus. Eu escutei que era o varão. Olhei assim, nisso, Deus, eu já ia embora. Porque tem outro John mesmo lá. Apareceu bem 3 John mesmo lá. Não, vamos chamar ele aqui. Vem até aqui me chamar. Eu digo, esse é eu, viu? Chegou meu tempo, eu já sabia que Deus já tinha encerrado o tempo, como fala em Eclesiastes, né? É tempo para tudo? Eu sabia que era meu tempo. Eu digo, esse é eu. Não é você, porque você está bem acabadinho, os agentes. Misericórdia, como é que eu não tenho me visto? Só que nem quero no espelho mais. Estou acabadinho, foi igual o pastor. Acabadinho, não, estou acabado não, então. É isso. Tudo bem. Aí, uma jornada ele foi, a mulher não sabia, ninguém sabia, os irmãos soube, né? Então eu cheguei lá naquele local, botou por cima e disse, pode ir embora agora, me largar lá em Camerado, no início de tudo. Eu digo, meu Deus, quando eu vou sem dinheiro, me ajuda. Olhei assim, que a gente não pode sair assim hoje em dia, né? Roupa de presídio, né? Mas mostrando a pedi ajuda, Deus mandou um táxi, fui lá pro meu pai, pelo menos esse endereço, eu cheguei lá, pai cortando o cabelo, baixou o rico. E aí, doutor Vitor, esqueceu de mim? Ele, meu filho. E por aí começou. Cheguei em casa, eu com a minha esposa tinha saído. Quando ela voltou, fiz a chamada e, enfim, compartilhamos. E realmente, quando eu fui me olhar no espelho, e que a gente disse, estou acabadinho mesmo, meu Deus, mas fisicamente, mas o espírito ainda ali, né? Graças a Deus, confiando no Senhor. Amém. Meus irmãos, é isso. Graças a Deus, eu compartilho com vocês de um pouco, né? O que eu passei lá dentro. Foi muita coisa, né? Se for falar, mas esse é o básico que eu trago para vocês saberem e confiar em Deus. Porque eu dou testemunho que Deus fez na minha vida, naqueles momentos difíceis, que eu não desejo para ninguém. Inclusive lá em Hebreus fala, né? Hebreus capítulo 13, verso 13. Lembrai-vos dos encarcerados como se você estivesse lá, irmão. Eu exorto a vocês a orar pelas pessoas que estão enfermas, como se fosse você um parente seu. Você vai se comover do mesmo jeito que uma Bíblia ensina. Porque muita gente, irmão, vê ele por mim, ele morre lá. Não, irmão, eu sou um. Como o pastor disse, quando nós passamos por situações, não tem como nós esquecer. Eu sou um que oro direto, irmão, por eles. Porque eu passei, irmão. Eu sei que é horrível. Horrível dos horríveis hoje em dia o sistema carcerário. Superlotações, opressão. E eu sei, irmão, imagino. Dia de hoje, eu estaria lá. Mas graças a Deus chegou o meu tempo. Eu agradeço a Deus. E hoje eu guardo esse versículo. Ore por isso como se você tivesse alguém se pôr no lugar, irmão. As nossas orações, como o pastor disse, têm seus efeitos, seus eficazes. E não esqueça, irmão, daquele povo. Eu peço à igreja que ore. Porque eles não são diferentes de nós. As pessoas não esquecem, maltratam, a gente mexe lá. Eu olho, meu Deus, não sabe ele que é um pecador também. E é demais, irmão. Eu não vou falar em detalhes porque depois eu vou falar em particular, mas coisas absurdas. Ajuntar um outro, botar os preços em cima. E você vê 3 dando ataque porque o espelho é forte, o espírito agarrado um no outro. Você ali vendo a gente jogado. É uma coisa que não é normal, meus irmãos. Eu lá no meio. Grite. É assustador, mas eu ali, ó. Meu Deus, que misericórdia. Me ajuda, chorando, olhando para a casa amanhecendo o dia. Deus ali olhando, como o pastor disse, tratando comigo, dando força. E hoje estou aqui, alegre, trabalhando. O sustento Deus não deixou faltar, pelo contrário, eu tenho bem dizer um supermercado em casa. Só para os irmãos saberem. Está entendendo, irmão, como é que Deus faz? E eu refletindo, meu Deus, obrigado. Deus faz assim, irmão. Vale a pena ser fiel. Amém. Agora devemos passar por tudo isso, como o pastor disse. Não temer, encarar as consequências, só orar. E Deus chegará com a bênção. Porque só pedir bênção é fácil, mas tem que passar pela provação. Espero que vocês não passem, mas cada um de nós temos a nossa. Só se pensar qual é a minha. Você saber que Deus está tratando e Ele requer isso, irmão. Obediência. Agradeço a Deus, irmão, e a vocês pela compreensão. Que Deus os abençoe. E em breve os irmãos virão aqui a nos edificar mais e assim conhecer toda a igreja. E se Deus quiser,
Eu disse a eles que eles iam ser bem abraçados pela igreja, é isso que eles pretendem quando sair, tá bom, irmãos? Quando chegar, a gente fazer um culto, mostrar para ele a nossa união, o Salmo 133, a união dos irmãos. E todos que eu falei, o pastor Wagner então está com essa idade, são doidos para conhecer o pastor. Edinaldo, a irmã Nilene, sua família, contei o testemunho da irmã, que estava na igreja e depois descobriu sobrenaturalmente, da serva que ela é. Todos vocês eu falei, irmão, todos. Então, obrigado pelo tempo. E sim, se não for em conta, eu gostaria de louvar um hino com vocês que nós cantamos lá, ensaiamos e tudo. O hino dava para 301, creio e observar. O pastor pode cantar e nós puxar. Amém, viu? Jesus confiar. Cristo